Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal, da nossa série de vídeos sobre o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Espero que vocês estejam gostando desse material, feito com muito carinho para vocês. Então eu queria pedir para vocês, por favor, se vocês têm gostado do material, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso também a esse tipo de conteúdo. Tá bom? Então vamos agora para o capítulo 10, novo conceito de trabalho. O que isso significa? Estamos na terceira parte, né, que já fala da realidade do evangelho no trabalho e como esse evangelho se aplica ao trabalho. Então, o novo conceito de trabalho fala de Eclesiastes 9:10. Tudo que você estiver fazendo, faça o melhor que você puder, para a glória de Deus. Né? Todos participam do trabalho. E aí ele faz um tipo de pensamento, uma reflexão sobre não cristãos que têm valores. E aí, como é que nós agimos em relação a isso? Como é que nós nos portamos? Porque para a gente a ideia é que o não cristão, todos eles são pessoas que não têm esses valores. Né? Muitas pessoas podem ter esse tipo de entendimento. No trabalho, nós encontramos, né, ele joga essa pergunta e ele responde durante o capítulo, né, sobre os não cristãos com valores. No trabalho, nós experimentamos sobre a criação de Deus. Deus cria o mundo através do trabalho, só que através do trabalho, ele é um instrumento, o autor fala que ele é um instrumento vital na providência de Deus para o mundo. E ele usa isso. É com o trabalho que Deus sustenta o mundo. Precisamos cuidar com o desequilíbrio disso. Qual é o desequilíbrio? É que com a ideia de trabalho nós vamos valorizar somente o trabalho das pessoas que ganham mais. Então, os executivos, os médicos, os doutores, essas pessoas nós vamos valorizar, mas a Bíblia não nos dá respaldo para isso. Então, existe valor a todo o trabalho humano. Nós precisamos valorizar isso. Então, essa visão ataca tanto o elitismo quanto o sectarismo, tá? Então, o equilíbrio na graça comum. O que é a graça comum? Ele vai estar explicando no texto o que a graça comum fala. Deus se revela na criação, na natureza e na cultura. Em Isaías 28, 24 a 29, diz assim: por acaso o lavrador que semeia lavra sem parar? Depois de nivelar, ele espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem, pois o seu Deus o instrui como devia e lhe ensina. Por acaso o trigo é esmiuçado? Não, isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, o lavrador ele é ensinado por Deus. E a lavoura aqui, o contexto é que é a cultura. Eu já falei em vídeos anteriores que a palavra cultura vem de cultivo. Definição de revelação geral. O que é isso? É como nós vemos na criação, na natureza, sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus, o que ele revelou de suas características na criação, na cultura, através de pessoas, através de trabalho, através de coisas não cristãs, digamos assim. É o que é a revelação geral. Em Romanos 1, Paulo fala que as pessoas que observam os céus, as montanhas, os mares, a natureza, Deus se revelando isso, elas são indesculpáveis por causa da revelação geral. Existem textos, né, em Tiago 1,7, em Êxodo 31, Isaías 45, fala sobre Ciro, Gênesis 20, do 6 ao 7, diz que Deus impediu o rei pagão de cair em pecado. Então, a gente vê que Deus, essa graça comum, ela tem uma força enobrecedora de quem Deus é, da realidade e das características de Deus, e uma força impeditiva, que Deus, por causa da graça comum, impede que certo tipo de mal aconteça, com a sua soberania, tá? Se você quer uma discussão mais sobre isso, você vai ver um dos vídeos nossos, o terceiro vídeo da nossa série do Inteligência Humilhada, que nós discutimos sobre essa questão da teodiceia. Mas aqui eu foco no trabalho, tá? Então, as bênçãos e limites da graça comum, essa forma enobrecedora e a forma impeditiva de Deus, que Deus agindo soberanamente em relação à graça dele, tá? Então, não existe neutralidade no mundo. Está bem claro quando a gente fala de cosmovisão, quando a gente ensina sobre cosmovisão, não existe. Todo mundo age a partir de uma cosmovisão que nega a Cristo ou que se submete a ele. Ninguém é objetivo ou neutro. Ninguém pode fugir dessa questão. Todos estão de um lado. Jesus diz, ou você é contra mim, ou você está comigo, ou está
ou ajunta ou espalha. Você está comigo ou é contra mim. A liberdade na graça comum. O cristão ele precisa entender o que é a graça comum e agir em relação a isso, tá? É a razão de o mundo não estar pior do que está. A gente viu a questão da impeditiva e enobrecedora da graça comum, e o cristão que não entende a graça comum, ele tem um perigo de entrar num gueto cultural cristão. Então agora, por ser cristão, eu só vou ser atendido por médico cristão, eu só vou comprar o pão na padaria do evangélico, e aí começa a entrar. Esses dias eu vi um Instagram falando de humor, né? E ele falando, acarajé cristão, venha comprar o seu acarajé cristão e ser abençoado. Porque para esse tipo de vendedor de acarajé, provavelmente na Bahia, né? Ele está entendendo que, por ser cristão agora, ele tem que ressignificar as coisas dessa forma. Então o acarajé que ele vendia antes não era cristão, e agora ele vende um acarajé cristão. É complicado você relacionar o mundo sem entender essa questão de graça comum. Aí a gente começa a entrar em guetos culturais. E essa não é a proposta da palavra de Deus, e eu acredito que do livro também. O antagonista não é o não cristão, mas sim o pecado. Então, o pecado que habita no não cristão não é arrependido. Esse é o que está antagônico ao evangelho, que é o cristianismo. Então, o trabalho livre e humilde de quem entende a graça comum é diferenciado. Ele trabalha na liberdade, do que nós falamos no capítulo anterior, de que nós somos comprados por alto preço. Então, nós somos livres, nós não dependemos, nós não temos o ídolo do dinheiro, o ídolo do prestígio, o ídolo das grandes posições, porque o nosso Senhor é que cuida de nós fomos comprados por Ele. Então, nós estamos livres por isso, e nós estamos humildes diante da grandeza de quem Ele é, e sabendo de que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis. Então, daí ele continua com o diálogo com a cultura popular. Existem 3 tipos de desengajamento da igreja. A igreja se desengaja com a renúncia completa. Eu falei sobre isso no vídeo que tem o Poder da Cosmovisão, parte 1. Sobre os 3 tipos de igreja. E essa é a igreja que tem a renúncia completa. Ela sai do mundo para ir para o céu. Ela não vive nada secular, ela somente a realidade dela como igreja local. A outra é a criação de uma subcultura alternativa cristã. Então é meio que se conformando aí, tá? Pagode gospel. Balada gospel. Acarajé gospel. Então meio que uma subcultura alternativa cristã para suprir. Então carnaval gospel. E aí a gente vive nessa salada de ideias desvirtuada do que é a graça comum. Outro problema também é que existem pessoas que dizem, não, eu sou consciente, já sou um cristão há muito tempo, e começa a consumir indiscriminadamente a cultura popular, sem refletir, sem associar, sem pensar, sem julgar isso. E nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós precisamos julgar a cultura, sim, nós precisamos julgar aquilo que a gente está recebendo da cultura. A visão é estreita e o seu efeito. Quando a gente tem uma visão estreita sobre o pecado, a gente pensa que existe uma necessidade, o problema é além do pecado do homem. Uma visão estreita sobre graça comum faz a gente viver nesses guetos culturais, vai viver essa subcultura alternativa. Tá? Cada artefato da cultura humana é uma resposta positiva à revelação geral de Deus e, simultaneamente, uma declaração de rebeldia contra a sua soberania sobre nós. Nós temos a realidade de que Deus fez na revelação geral, e uma rebeldia por causa do pecado do homem, que está aí dentro do coração do homem. Então o problema está dentro de nós e não nas coisas necessariamente. Ele comenta a história de um filme vietnamita que se chama Three Seasons, que tocou bastante ele. No filme ele viu que um cara tem histórias cruzadas de pessoas, né? E tem a história de uma prostituta que quer crescer na vida. E esse filme fala que esse cara contrata a prostituta. E aí o filme leva os dois pro quarto, e a expectativa dele é que já ia ter aquela cena, né, de sexo. E ele paga ela pelo tempo com ela, só que ele paga para observar ela dormindo. E isso causou um impacto. Ele não faz sexo com ela, né? Ele queria observar ela cair no sono. Então ela dorme, e a maneira que ela acorda e ela
sai desse hotel no outro dia, ela sai valorizada, ela sai com outro entendimento sobre quem ela é e mostra dignidade e valor. Então, esse filme não é um filme cristão, mas ele trouxe um princípio aí do valor do ser humano, da ideia do que é o ser humano. E é sobre isso que ele está falando de graça comum, que nós vemos esse tipo de graça comum até dos não cristãos, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Foram criados por um Deus poderoso e que se revela a todo tempo. Por fim, nós vamos ver o dualismo versus integração. O trabalho do cristão também é distorcido pelo pecado, que a gente já tem falado sobre isso, né? A abordagem dualista, contrária. O dualismo é aquela ideia, também mais uma vez, convido você a ver o vídeo sobre inteligência humilhada, que eu falei sobre isso também, a ideia do dualismo. O dualismo, você tem a ideia do sagrado e do secular, então você meio que separa as suas atividades. Tem a abordagem dualista contrária é o quê? Você só pode ser cristão apenas na igreja. Então, no momento eclesiástico é que eu sou cristão. Então, essa abordagem dualista contrária é que tem alcançado vários cristãos no mundo hoje, que vai meio que bater o ponto no culto e esquece de ser cristão fora. E por isso que a gente faz esses vídeos, por isso que a gente ensina no YouTube, gasta tempo, gasta hora aqui trazendo material para a gente lutar contra esse pensamento. Então eu peço que você pegue essas ideias e compartilhe com pessoas no seu grupo pequeno, fala sobre isso, dualismo, sobre não viver uma vida com essa separação de secular e sagrado. O Evangelho reformula todas as coisas, não somente as coisas religiosas. Integrar a fé e trabalho é se opor à visão dualista. Você trazer esses dois juntos é você ser contra essa visão dualista que eu acabei de falar. E por fim, a citação que ele traz: a integração entre fé e trabalho é o oposto do dualismo. Temos de nos dispor a esta bastante engajados com o mundo cultural e profissional dos não cristãos. Nossa visão profunda do pecado nos fará lembrar que até o trabalho e a cultura explicitamente cristãos sempre terão um discurso idólatra em sua composição. Nossa visão profunda da graça comum nos fará lembrar que até mesmo o trabalho e a cultura explicitamente não cristãos sempre terão algum testemunho da verdade de Deus em sua composição. Como os não cristãos nunca são tão bons quanto suas crenças correntes deveriam torná-los, e os não cristãos nunca são tão ruins quanto suas crenças erradas deveriam torná-los, adotaremos uma posição de apreciação crítica da cultura humana e suas expressões em cada profissão. Reflete sobre essa frase. Então é isso, gente. Terminamos mais um capítulo, capítulo 10. Estamos chegando no fim do livro. Faltam 2 vídeos só para vocês. Tá? Então, que Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.